Talvez você seja neurodivergente e ninguém nunca te explicou sobre isso. Talvez você sempre tenha se sentido diferente, sensível demais, intenso demais ou com um jeito próprio de pensar. E tá tudo bem. E isso não significa que existe algo de errado com você. Então, primeiro, eu quero lhe dizer uma coisa. Neurodivergência não é doença. É uma variação natural do funcionamento do cérebro humano, ok? Agora, ela envolve a forma como a gente pensa, sente, percebe o mundo, os processos de estímulos, as emoções, as relações sociais, a vida. Nem toda neurodivergência ela é um transtorno. E muitas pessoas passam a vida inteira sem esse seu diagnóstico, achando apenas que são estranhas ou fora do padrão. Por esse motivo, eu vou citar aqui os tipos de neurodivergência para você conseguir compreender melhor. Existem, então, os que são comprovados cientificamente. Vamos falar sobre esses. Primeiro é o BAIP, fenótipo ampliado do autismo. Eu já falei muito sobre ele em outros vídeos, que é uma das neurodivergências mais comuns hoje em dia e, infelizmente, menos falada corretamente. É chamada de fenótipo ampliado do autismo, ou BAIP, tá? São pessoas que têm traços do autismo do espectro autista, mas não têm o transtorno, não tem. Características: pensam analiticamente, têm dificuldades sociais sutis, rigidez cognitiva, altas sensibilidades, funcionamento total funcional, são normais, tá? Independente de possuir essas características. Muitos adultos descobrem o BAIP mais tarde, quando começam a estudar a genética ou a neurociência ou perguntar para algum profissional. Se você tiver algum interesse em saber mais sobre o BAIP, eu fiz um vídeo no canal somente sobre ele. Hoje é só as citações, tá bom? Então agora vamos falar sobre outro tipo de neurodivergência. E por mais incrível que pareça, ela é comum. São as altas sensibilidades e a empatia. O que é elas, né, doutor? O que são elas? São pessoas que sentem tudo com mais intensidade: som, o cheiro, as emoções e o ambiente. Não é uma fraqueza. É um sistema nervoso mais responsivo, com processos de informação no seu tempo, tá bom? Algumas pessoas fazem premonições, né, antecedem algo, elas se encontram neste tópico, tá bom? O que falarei também mais pra frente sobre esse quesito para desmistificar muitas coisas, mas é só para vocês se entenderem as citações. Agora nós temos as altas habilidades, que são as superdotações, e não é só QI. Elas envolvem pensamento rápido, profundo, associativo e criativo, tá? Muitas dessas pessoas superdotadas, elas crescem se sentindo deslocadas, ansiosas ou incompreendidas pela sociedade, exatamente por terem um cérebro que funciona diferente, tá bom? Agora o famoso TDAH, que é também uma neurodivergência. O TDAH, ele também pode ser entendido como uma neurodivergência, só que ele só se torna um transtorno quando há um prejuízo funcional real, tá bom? Na sua vida. Mas, na sua grande maioria, ele só pode ser um grande sinal de distração ou de uma superinteligência quando vem associado a outras neurodivergências, tá bom? Outra característica dele é a atenção. A atenção fica fluitante, né? Ela flui bastante, hiperfoco, criatividade elevada, energia mental, intensa, tudo isso é TDAH, tá? Hiperatividade. Então nem todo TDAH, como eu disse, ele é um transtorno. Muitas vezes é apenas o cérebro que funciona fora do padrão escolar tradicional. E está tudo bem. A vida se torna normal, tem como ficar totalmente inserido na sociedade. E por último, e não menos importante, é o autismo, que é o espectro
dentro do espectro, né? Então ele é um transtorno, o autismo realmente é um transtorno e tem seus níveis de suporte, por isso ele é um espectro, tá? Ele pode se associar a comorbidades e também a síndromes. Além desse que eu já citei, existem outras formas de neurodivergências que muita gente vive sem nunca ter entendido direito. E elas sim, existem, são comprovadas cientificamente. Uma delas é a dislexia. A dislexia é uma neurodivergência relacionada à linguagem escrita. A pessoa não tem déficit de inteligência. O cérebro delas apenas processa letras, sons, símbolos de formas diferentes. Exemplo, trocar letras, leitura lenta, dificuldade ortográfica, excelente raciocínio visual ou criativo, né? Muitas vezes as disléxicas, elas são extremamente inteligentes e criativas também. Então, muitas vezes a gente tem as visões erradas das pessoas. Outras neurodivergências é a discalculia. A discalculia, a dificuldade no processamento numérico. Não é uma preguiça, nem falta de estudo, é somente uma forma diferente do cérebro lidar com números, tempo e sequências, tá bom? Essa dificuldade é mais para cálculos simples, né? Traz aquela confusão com os horários, dificuldade com noção espacial, na matemática. Essa neurodivergência. Agora vamos lá para a última, a disgrafia. A disgrafia está relacionada à escrita manual. A pessoa sabe o que quer escrever, mas ela tem dificuldade motora de organizar a sua grafia, tá bom? Hoje, com a tecnologia, isso quase não tem impacto, né? Mais a vida funcional, não impacta mais. E temos a dispraxia, o transtorno do desenvolvimento da coordenação. A dispraxia envolve planejamento motor. A pessoa pode ser altamente inteligente ou normal, com uma inteligência normal, mas tem dificuldade com coordenação, a organização corporal, execução de tarefas motoras. E por último, a gente ainda está em estudo, mas são os processamentos sensoriais diferentes. Algumas pessoas têm um processo sensorial atípico, mesmo sem ter, por exemplo, o autismo. Mas elas têm os seus processos diferenciados. Por exemplo, incômodos de som, luz forte, textura, cheiro, gosto. Isso também é uma neurodivergência. Agora, o mais interessante da ciência é modular perfis cognitivos mistos que se misturam. Muitas pessoas não se encaixam em uma única categoria. Elas têm perfis mistos, ou seja, elas podem ter um pouquinho de TDAH, um pouquinho de hipersensibilidade, junto com uma dislexia, com uma praxagrafia, tudo bem, traço de PABA, e tá tudo bem. Pode ter um BIP com dislexia. O ser humano, ele funciona em caixinhas, tá? Então ele pode se somar essas caixinhas. Por tudo isso, são as variações neurobiológicas, tá bom? São chamados de transtorno só quando existe um sofrimento intenso e um prejuízo funcional, ok? Vamos diferenciar isso. As neurodivergências são normais para nós como vivência. Então é importante a gente parar de patologizar isso, tornar isso uma doença, porque não é, são somente diferenças neurológicas. A genética, o ambiente, a epigenética modulam esses genes, se expressam ao longo da vida. Agora, o mais importante é diferenciar, ou seja, nem toda neurodivergência é um transtorno. Chamamos de transtorno quando a pessoa apresenta um sofrimento intenso ou um prejuízo funcional, ok? Isso é muito significativo para a ciência. O problema não é o cérebro ser diferente. O problema é quando o ambiente não se adapta a esse cérebro, ok? A esta pessoa. Muitas pessoas passam a vida inteira achando que tem algo de errado com elas, quando na verdade elas são apenas neurodivergentes no nosso infinito mundo poligênico cognitivo. A genética e a neurociência não servem para rotular, elas servem para ajudar você a se compreender melhor. Se você fez sentido para você esse vídeo, curta e